Bom, mas se um espírito novo nos arrebatar dessas ergométricas posturas ao ensaio geral do centenário da semana de 22, porém, estaremos todos perdoados pelo nosso bom comportamento. Ainda bem comportadamente, convém avisar desde já que eu estudo, mas não projeto cidades, escrevo, mas não estudo literatura. Daí também esse duplamente, ou multiplamente, ou frankensteinianamente, livre pensar que agora lá vai. Primeiro, é bom que a cadeira move. Primeiro, e não sem resistência, uma resistência à melancolia, que pode já estar nos puxando pela mão, aquele ensaio geral. Vejamos essa miniatura do Pico do Itacolomi, instalada nessa Praça da Liberdade há muitos e muitos anos, para desassombrar os ouropretanos desterrados na Belo Horizontina, demasiado Belo Horizontina, capital de Minas. Ao sair este sugestivo pico e entrar nessa mesma praça, a geometria implacável e infensa, a interpretação do jardim francês, alguma coisa tinha que acontecer e aconteceu. Carlos Drummond de Andrade e seus companheiros de meia-noite puseram fogo no jardim frontal da casa da esquina Gonçalves Dias, Sergipe, só para ver os tornozelos, torneados haveriam de ser aqueles tornozelos sob longas camisolas, das irmãs Viváqua. Uma delas, a bela Mariquinha, logo acontecida a coisa, Luz del Fuego. A coisa começa em 1918, quando os alemães se rendem. Le jour de gloire est arrivé, mas quem segura pelas pernas o Kaiser vencido é o tio Sam. Nos anos 10, a indústria, a cidade grande, metrópole ainda não, o cinema, o anúncio, trazem para o Brasil o norte-americanismo. Sai o dandy, entra o sportsman. Saem os bons modos, entram o dólar e o soco. Pou. Só não fica rico quem não quer. São as palavras de ordem. As de desordem são a voz do padeiro, o grito operário, a plebe, la barricata, o metalúrgico. Com o fim da Guerra Mundial, são os problemas nacionais que vêm à tona. A situação social é gravíssima. Já em 1927, um Pedro Nava desperto acusa, num discurso, o choque do super-Brasil com o sub-Brasil recém-descoberto, em que se plantando muito pouco, para muitos poucos dá. Nos anos anteriores a 22, são fundadas cerca de 99 uniões, 40 sindicatos, 4 alianças, 59 ligas e 40 sociedades operárias. Em contrapartida, são registrados 50 atos de repressão, de fechamento de organizações operárias, 657 prisões em razão de greves, 31 deportações, 128 expulsões do território nacional, 14 mortes. Enquanto isso, as chaminés despontam primaveris nos cafezais. Entre 1907 e 1920,
São Paulo passa a deter 30% do total da produção industrial brasileirinha, arrebatando a liderança do Rio de Janeiro. Tais os dizeres do cartaz da Exposição Industrial da cidade de São Paulo, em 1918. Máquinas em movimento. Enquanto isso, lá no Rio, a letárgica Academia Mineira de Letras abriga o sem número que fazem do culto ao estilo a razão de ser das belas letras. Parnasianos ou simbolistas, que importa? Se ajoelham e se persignam ante uma literatura que ainda não era nossa e tampouco de todos, nos salões que ainda não eram nossos e tampouco ante salões Titanic. É uma expressão que é do Zé Maria Cansado. Isso é porque o Titanic, a gente sabe que, quando afundou, salvaram-se os dos salões, né? Os dos porões se afogaram. Então, a ideia do anti-salões Titanic é um salão onde todos caibam. Se uma parte do Brasil imita uma parte da Europa, as outras partes de ambos, com certeza as mais suculentas a uns e outros, começam a se descobrir. Nijinsky, no Rio, Zé Boiadeiro, em Paris, Blaise, em São Paulo, Oswald, em Paris. A Revolução Modernista, que já saculeja a Europa, alimenta-se também dos trópicos. Segundo, depois, o movimento antropofágico proporia a devoração cultural das técnicas importadas para reelaborá-las com autonomia, convertendo-as em produto de exportação. Sai a Époque Belle, entra a Guardavant. O futurismo. Tendo a literatura até aqui enaltecido a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto mortal, a bofetada e o soco. O expressionismo, a palavra se torna flecha. O cubismo, literatura pura, palavras em liberdade, invenção de palavras. O dadaísmo, eu escrevo, porque é natural, como eu mijo, como fico doente. O surrealismo, não será o terror da loucura que nos forçará a hastear a bandeira da imaginação a meio pau. Sai a archádia, a archademia, entra o modernismo. A Conferência de Graça Aranha, inaugurando a Semana de Arte Moderna, foi ouvida em respeitoso silêncio, mais ou menos como esse que eu estou ouvindo agora. Mas suas palavras já prenunciavam a barulhada eminente. Quando Oswald de Andrade pronunciou as palavras sacrílegas, Carlos Gomes é horrível, o auditório do Teatro Municipal veio abaixo entre vaias e impropérios, um escândalo. Do outro lado da plateia, no mesmo teatro, declamavam-se poesias sem rima, nem métrica, falando de coisas não poéticas. Mário de Andrade. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso, pouco a pouco.
no dia 18 de fevereiro de 1822, uma nota num jornal paulista dá a medida dos sentimentos despertados pelo acontecimento. Na última pagodeira da Semana Futurista, foi preciso fechar as galerias para evitar que o palco se enchesse de batatas. O principal papel da semana foi destrutivo. Com as batatas, as imediatamente velhas formas acadêmicas ruíram, e nelas, embaraçada, a boa digestão da elite brasileira. Tão brasileira quanto viria a ser o indigesto Abaporu. Menotti Del Picchia. Queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos, reivindicações obreiras, idealismos, motores, chaminés de fábricas, sangue, velocidade, sonho na nossa arte. Manuel Bandeira. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Tratava-se, finalmente, de se fazer como se queria, a arte como a vida. 90 anos, menos 9 dias depois da Semana de Arte Moderna, num jornal de 4 de fevereiro de 2012, uma historiadora pondera que, se de fato soubessem o que queriam, os modernos teriam literalmente posto abaixo o teatro municipal. Veludos sob nádegas, pedra sob pedra. Ao invés, soltaram ali mesmo a semana, num pulo sem cálculo, mas cujo arco abarcaria a nossa cultura brasileira, até agora, se brasileira, a partir de então. Em Minas, o troar dessa revolução bem brasileira só se fez ouvir anos depois e em baticuns diferentes. O grupo modernista mineiro não era um só. Havia os de Belo Horizonte, principalmente Carlos Drummond de Andrade, Martins de Almeida, Pedro Nava, Emílio Moura e João Alfonso. Todos conhecidos nossos, né? Aqueles que, ante o passar da caravana modernista bem paulista de 1924, desaprenderam de uma vez a lição de um só gole e num abraço único, dado pelos compridos braços do gigante Mário, o de Andrade. E havia, além dos de Belo Horizonte, para o espanto geral da nação, os de Cataguases, principalmente Ascânio Lopes, Guilhermino César, Francisco Peixoto, Rosário Fusco. Vintanistas, em sua maioria, esses ex-alunos do Ginásio Municipal Cataguases, onde traduziam Racine e analisavam sintaticamente os Lusíadas, haviam sido membros do Grêmio Literário Machado de Assis, onde se ouvia uma música diferente do coachar parnasiano, Wilde, Verlaine, Walt Whitman. Guilhermino César. De descoberta em descoberta, os já rapazes achamos precisamente o que não procurávamos. Por isso, por haverem achado precisamente o que não procuravam, aqueles ases de Cataguases tiveram eles mesmos que fabricá-lo. Pois foi justamente esse grupinho mineiro, o mais jovenzinho, o mais provincianozinho, o mais zona da matinha,
o responsável por chamar as falas o modernismo brasileirão, que àquela altura já andava em zoeiras internas. Do alto dos seus 17 anos, Rosário Fusco escreve para o gigante Mário, pedindo, nesses termos, que ele mandasse uma bosta qualquer para ser publicada na Revista Verde, que ele e os outros rapazes de Cataguases estavam preparando para levar ao forno. E saltei um monte de coisa. Pronto. No pronto número 1 da revista, de 1927, o mesmo Rosário Fusco escreve: começo por confessar que não entendo nada desse banzé danado que a gente de peso da arte moderna vem fazendo atualmente. Ninguém sabe o que quer, mas todo mundo quer alguma coisa. E daí que nasce esse banzé de cuia. É preciso acabar com isso? Preciso mesmo. Na arte moderna não há escolas, nem nada. Portanto, cada um para si. Cada um é o líder de si mesmo. Cada um rompa o matagal com o seu machado. 2, 3, 4 números. Machadadas. Depois, todo mundo havia esverdeado. Mário Oswald. Homenagem aos homens que agem. Tarsila não pinta mais com verde Paris, pinta com verde Cataguases. Os Andrades não escrevem mais com terra roxa, não, escrevem com tinta verde Cataguases. Brecheret não esculpe mais com plastilina, modela o Brasil com barro verde Cataguases. Villa-Lobos não compõe mais com dissonâncias de Stravinsky, nunca. Ele é mina verde, Cataguases. Todos nós somos rapazes, muito capazes de ir ver de Ford verde os ases de Cataguases. Quando Mário Oswald, do Mário e do Oswald. Do Oswald, era de um livro inédito que Osvaldário de Andrades. E saiu no número 4. Quando, enfim, vem verde, Ford verde, os ases de Cataguases, o gigante Mário vai encontrá-los, esses que eram os editores da revista modernista mais nacional do país, de calção, sem camisa, batendo bola. Estava reinstaurada a irreverência dos primeiros anos do movimento. Ascânio Lopes. Cenas de uma rua afastada. A solteirona fechou as janelas com estrépito. Uma mocinha da escola normal passou firme, sem olhar. Um senhor gordo disse que era uma pouca vergonha e que a nossa polícia não vigiava os costumes. Mas, indiferentes aos gritos dos carroceiros, às pedradas dos garotos, a Lulu, de Dona Mariquinhas, e o Fox Terrier, meio sangue, do senhor Fagundes, continuaram impudicos no meio da rua. Em 1929, Ascânio Lopes está morto, e a Verde, ao 6º número, também. 90 anos menos 9 dias depois da Semana de Arte Moderna, naquele mesmo jornal, naquela mesma data, a diretora do Teatro Municipal de São Paulo conta orgulhosamente que hoje ali se apresentam espetáculos dissonantes
e a preços populares, enquanto as escadarias são tomadas por gente invisível que precisa e quer ser vista. Grupos em movimento, artistas em criação. Aos vencedores, as batatas? Não estando nós em São Paulo, façamos mais uma transposição para Minas Gerais, para Belo Horizonte, para a Praça da Estação, para a Praia da Estação. Quando as moças, rapazes, e as imediatamente tornadas moças, rapazes, estão ali, as barbas do Museu de Artes e Ofícios, em plena praia, modernamente fazendo o que querem fazer, eles o fazem mais do que modernamente. Mais do que modernamente, fazer o que se quer é agora, já, aproximar a vida da arte. Aproximar a vida da arte e não só, modernamente, como há 90 anos, a arte da vida. Não se trata mais ou só de pôr o cotidiano na arte. Por exemplo, cidadezinha qualquer, Carlos Drummond de Andrade. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Não se trata mais ou só de pôr o cotidiano na arte, mas de pôr a arte no cotidiano. Por exemplo, não fazem mais essas moças, rapazes, questão alguma de ventiladores, aeroplanos, motores, chaminés de fábricas, velocidade na nossa arte. Mais do que modernamente, contrametropolitanamente, agora sim, querem arte. Reivindicações obreiras, idealismo, sangue, sonho na nossa vida. Fernando Sabino, outro conhecido nosso, né? Não teve a coragem de escalar os arcos do viaduto Santa Teresa que Carlos Drummond de Andrade teve. Lá do alto, desafiando o guarda que o ameaçava prender, o intrépido Carlos provocou: venha me buscar. O guarda, dado a vertigens, viu-se obrigado a relaxar a voz de prisão. Ficaria hoje o Fernando Sabino aliviado em saber que vozes de prisão são relaxadas, dadas e relaxadas, sob os arcos do viaduto de Santa Teresa, onde, sem o risco da queda, poderia inventar outras estripulias eduardo-marciânicas. Por exemplo, uma prosa poética e um balé MC. E se não se pode tomar um monumento aos inconfidentes, os primeiros modernos mineiros, pode-se homenagear a homenagem aos homens que agem, brandindo lá de cima um corpo e uma bandeira mais do que modernos. Eu não quero saber mais do civismo, que não é libertação. Ouso dizer que a grande praia da estação está agora, para Belo Horizonte metrópole, como o grande bar do Ponto esteve antes para Belo Horizonte cidade, onde, lá na década de 20, conta-nos o já rabelesiano Pedro Nava, senhoras da alta
cruzavam catraias, inexplicavelmente desgarradas àquela hora do dia. O grande bar do ponto, onde senhoras e catraias cruzavam ele, Pedro Nava, Carlos Drummond de Andrade, João Alfonso e outros que formavam o grupo do Estrela. Estrela por causa da confeitaria, indo e vindo, Bahia acima, Bahia abaixo, entre o bar do ponto e a livraria Alves, e daí aos baixios da estação. É quando a implacável geometria e infensa interpretação vira a impura organicidade da apropriação, é quando o espaço oficial passa a ser oficioso, é quando num chão revolucionado, lefebvrianamente se operam encontros, confrontos das diferenças, conhecimentos e reconhecimentos recíprocos dos modos de viver, que a vida deixa de ser besta. Sem essa vida confundida com a arte, nenhum 22 merece ser comemorado. Em 2012, em 2022, até o final dos tempos. E já bem sabia disso o gigante Mário. Leiamos dele esse noturno. Acho que esse ficou fora do lugar. Qualquer coisa a gente volta a ele. Acho que ficou. Luzes do Cambuci pelas noites de crime. Calor. E as nuvens baixas muito grossas, feitas de corpos de mariposas, rumorejando na epiderme das árvores. Gingam os bondes como um fogo de artifício sapateando nos trilhos, cuspindo um orifício na treva cor de cal. Num perfume de heliotrópios e de poças gira uma flor do mal. Veio do turquestão e traz olheiras que escurecem almas. Fundiu esterlinas entre as unhas roxas nos oscilantes de Ribeirão Preto. Batata assada ao forno. Luzes do Cambuci pelas noites de crime. Calor. E as nuvens baixas muito grossas, feitas de corpos de mariposas, rumorejando na epiderme das árvores. Um mulato cor de ouro, com uma cabeleira feita de alianças polidas, violão. Quando eu morrer, um cheiro pesado de baunilhas oscila, tomba e rola no chão, ondula no ar a nostalgia das baías. E os bondes passam como um fogo de artifício, sapateando nos trilhos, cuspindo um orifício na treva cor de cal. Batata assada ao forno. Calor. Os diabos andam no ar, corpos de nuas, carregando as lassitudes dos sempre imprevistos. E as almas acordando as mãos dos enlaçados, idílios sob os plátanos, e o ciúme universal, as fanfarras gloriosas de saias cor-de-rosa e gravatas cor-de-rosa. Balcões na cautela latejante, onde florem iracemas para os encontros dos guerreiros brancos. Brancos? E que os cães latam nos jardins. Ninguém se importa. Todos embarcam na alameda dos beijos da aventura, mas eu, essas minhas grades, engirândolas de jasmins, enquanto as travessas do Cambuci, nos livres da liberdade dos lábios entreabertos, arlequinal, as nuvens baixas, muito grossas, feitas de corpos de mariposas, rumorejando na epiderme das árvores, mas sobre essas minhas grades, engirândolas de jasmins, o estelário delira em carnagem de luz, e o meu céu é todo um rojão de lágrimas. E os bondes passam, como um fogo de artifício, sapateando nos trilhos, cuspindo um orifício na treva cor de cal.
Batata assada ao forno. A estudiosa de literatura Teleporto Ancona Lopes vê nesse poema noturno uma contraposição entre a sensualidade do poeta, presa à ideia, à inquietação do espectador, e o comportamento dos livres da noite, prostituta, malandro, bêbado, cantor. Para ela, nesse noturno, nessa parcela do dia em que liberta a sua libido, o poeta gigante Mário exalta os tipos do bafão, tomado por uma cobiça valorizadora de quem ao mesmo tempo se vê fascinado e não transpõe um fosso, numa visão que, porém, não é compadecida, nem paternalista, nem moral. Ao contrário, pesa ao poeta, continua Atelier, a moral de sua classe, de sua fé, quando se detém nas figuras e tipos, flores do mal, que gozam de uma liberdade que ele, o poeta, não possui, a da sensualidade sem os grilhões da censura. Não sofre o poeta com e pelos outros, sofre por ele próprio. É ele, o marginalizado, no instante em que desvenda e compara seus impulsos e sensações aos que adivinha dos entes da noite. Não se trata, então, de uma empatia compassiva. Nesse poema, Mário de Andrade deixa implícitas as limitações de uma classe privilegiada, impõe a si própria, sublinha traços do ser humano que a sociedade nega e relega ao pária, ao mundo do pobre mais pobre. E, ao fazê-lo, desagrava o rejeitado, que de pobre passa a rico. Batata assada ao forno. Na repetição do pregão, conclui ela, Atelier, Mário de Andrade opera uma inversão na qual a riqueza do pobre concorre para diminuir a distância entre o popular e o culto, distância de classe, menor agora, no tecido da poesia. Distância de classe, menor agora, no tecido da poesia e da vida, emendaríamos, fazendo valer na praça da estação, na praia da estação, aquele Cambuci. Fazendo valer em 2012, aquele 22. Distância de classe, menor agora, no tecido do corpo e do espaço. Emendaria o morador de rua que tirou a roupa numa das praias deste fevereiro, sem saber, sabendo que ali, naquela vida confundida com a arte, não valem nem o popular, nem o culto, nem a pobreza econômica, nem a riqueza econômica. Sem saber, sabendo, aquele homem finalmente nu, que revolucionário é isso mesmo, mais do que modernamente fazer coincidir popular e culto, pobreza e riqueza, necessidade e desejo, no gozo universal, no corpo total, no espaço total, na vida como na arte. A praia, então, e a 2022. Essa palestra terminou, para a urbanista paulista Hermínia Maricato, que esteve na Praia da Estação, de fevereiro, para a socióloga carioca Ana Clara Torres Ribeiro, a memória dela, para o Zé Maria Cansado, que faria 60 anos, e para os coletivos belo-horizontinos, que nos tornam, e aos modernistas de primeira a última geração, moças, rapazes, muito mais capazes.